Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é um caso que aconteceu na Rússia em 1959 e é até hoje um dos maiores mistérios sem solução, não só da Rússia, mas do mundo inteiro, que é o caso Dyatlov Pass. Como eu disse, esse caso aconteceu em território russo, mas na época era União Soviética, em janeiro de 1959, quando 10 alpinistas jovens, a idade deles era entre 20 e 24 anos, 25 anos, eles eram todos muito jovens, mas eram muito experientes também. Então eles decidiram fazer uma expedição nos Montes Urais. Os Montes Urais é uma área muito vasta e muito deserta e a temperatura lá chega a menos 50 graus Celsius, então é muito, muito frio mesmo. Mas, como eu disse, eles eram muito experientes, apesar de serem bem jovens, e eles estavam acostumados com frio, afinal eles viviam na Rússia, né? Então eles sabiam o que estavam fazendo. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres, sendo que o líder deles era o Igor Dyatlov. E naquela temporada, naquela época do ano, a montanha que eles queriam explorar era classificada como categoria 3, a mais difícil. Em 25 de janeiro, eles embarcaram de trem em Ividel e de lá eles partiram em um caminhão para uma vila chamada Vizay, que era a última vila habitada da região. E no dia 27 eles começaram a marcha para Otorten. Ali naquela região dos Montes Urais vivia um povo chamado Mansi, que é um povo que mora ali há mais ou menos desde 1500 depois de Cristo, então eles vivem ali por muito tempo, eles conhecem aquela região como a palma da mão deles e eles são um povo que gosta de ficar isolados do mundo. Quando o grupo chegou naquela região que eles encontraram com esse povo Mansi, deu um mal entendido entre eles, porque o grupo estava querendo ir para aquelas montanhas e o povo Mansi falou que era uma região muito perigosa, eles acreditam muito em lendas e eles acreditam até hoje, que aquela região ali é habitada por espíritos malignos que devoram pessoas. E o grupo, né, eles eram jovens, eles não acreditaram em nada disso, rolou um mal entendido entre eles, mas de qualquer forma o grupo continuou com a expedição deles. No dia 28, um dos meninos, o Yuri Yudin, começou a sentir muitas dores no nervo ciático e ele resolveu desistir da expedição, ficou para trás, pegou um trenó e voltou para um assentamento que eles passaram. E aí os 9 seguiram a marcha e eles começaram a seguir uma trilha que era uma trilha de caça que os caçadores Mansi faziam, né, para eles caçarem. Então eles começaram a seguir essa trilha para subir a montanha. Lembrando que as 2 montanhas que eles planejavam esquiar eram chamadas pelo povo Mansi de Montanha dos Mortos ou Montanha da Morte, e a outra que era chamada de Não Vá Lá. Durante o caminho, a gente sabe que eles se divertiram bastante porque eles levaram uma máquina fotográfica e essa máquina foi encontrada, então tem registro das fotos que eles tiraram. No dia 31, eles escalaram uma montanha, escalaram um morro e aproveitaram para estocar equipamento e alimento para a viagem de volta. E no dia 1º de fevereiro, teve uma nevasca muito forte, acabou com a visibilidade deles e eles acabaram acampando em Gora Otorten, que é aquela montanha que os Mansi chamam de Não Vá Lá. Então eles montaram acampamento ali e nesse dia, 1º de fevereiro, não sabemos o que aconteceu, mas foi o dia que eles morreram misteriosamente e até hoje ninguém sabe como. O Igor, ele tinha combinado que quando eles voltassem para avisar que era aquela última vila habitada, ele ia enviar uma mensagem para o clube esportivo deles falando que tinha tudo dado certo, que eles tinham voltado. Só que a previsão para eles chegarem era mais ou menos 12 de fevereiro e quando chegou 20 de fevereiro, os familiares viram que eles não chegavam, não tinha notícia deles.
eles foram até as autoridades e exigiram que uma busca fosse feita, porque já tinha passado o período e não tinha sinal deles. Então as buscas começaram no dia 21 de fevereiro. Começaram buscas terrenas e também por helicóptero, né, via aérea. E um desses helicópteros encontrou o acampamento dos meninos no dia 26 de fevereiro. Lembrando, gente, que tudo isso aconteceu em 1959. Então, assim, os meios de comunicação eram muito escassos. E, para vocês terem uma ideia, a mensagem que o Igor ia passar para o clube deles era telegráfica. Então, assim, não tinha como eles comunicarem do jeito que a gente se comunica hoje. Por isso que a família dos meninos demorou tanto para procurar eles. Bom, então, quando esse helicóptero encontrou o acampamento, avisou o pessoal das buscas terrenas. Muita gente tinha ido ajudar, professores, gente que morava ali na região também. Bom, quando eles entraram na barraca, eles viram que todas as roupas dos jovens estavam lá, as botas, a câmera fotográfica, os mantimentos também. Os jovens saíram só com a roupa de baixo, ou seja, era uma camisetinha, uma calça, nada que fosse proteger eles do frio realmente, e eles saíram descalços, e era impossível eles conseguirem andar muito descalços naquele frio que estava fazendo, mas eles saíram assim. Eles viram que próximo da barraca tinha uma trilha de pegadas que levava para a entrada da floresta, então eles seguiram a trilha e viram que tinha uma fogueira que estava apagada. Aí eles andaram mais um pouquinho e descobriram os 2 primeiros corpos, que eram do Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Os dois estavam com só as roupas de baixo também, e descalços. E a árvore que estava do lado deles estava cheia de carne humana, então eles deduziram que os 2 meninos tentaram subir na árvore por algum motivo, ou para buscar mais, ou para pegar mais lenha para colocar na fogueira, ou para fugir de alguma coisa, mas estava um frio tão congelante que eles nem sentiram que a mão deles estava congelada, e conforme eles iam escalando a árvore, a pele ia grudando. A 270 metros dali, eles encontraram um terceiro corpo, que era do Dyatlov, e ele estava de barriga para cima, com uma mão segurando um galho e a outra protegendo o rosto dele. Ele também estava só com a roupa de baixo. E um pouquinho depois, eles encontraram o quarto corpo, que era do Rustin. E o corpo do Rustin tinha uma fratura na cabeça de 17 centímetros, como se ele tivesse levado uma pancada muito forte. E um pouquinho mais pra frente, eles encontraram o quinto corpo, que era da Zinaida. Ao redor dela tinha sangue, mas eles não souberam dizer se era dela ou não. E ela era a que estava mais próxima da barraca, e pela posição deles, era como se eles tivessem saído da barraca, corrido e tentado voltar. Os corpos dos outros meninos só foram encontrados depois de mais de 40 dias, no dia 4 de maio. Eles foram encontrados a 80 metros dos outros e a 600 metros da barraca. Eles estavam todos cobertos pela neve, por isso que foi difícil a localização. E eles estavam num estado muito avançado de decomposição, como eles estavam enterrados. Conforme a neve foi descongelando, a água gelada foi passando por cima deles, né, e foi deteriorando mais ainda o corpo deles. A outra menina, a Lyudmila, ela estava sem os olhos e sem a língua, que é uma das coisas que o pessoal ainda não sabe explicar porquê. E ela também estava com fraturas nas costelas, e ela estava vestindo algumas roupas dos 2 primeiros meninos que foram encontrados, e ela também estava usando o chapéu de um outro amigo. Então o pessoal também deduziu que conforme os meninos foram morrendo, os sobreviventes foram pegando roupas deles para tentarem se esquentar. E os outros 3 meninos estavam também num estado muito ruim já de decomposição. Eles estavam todos machucados também, com fraturas internas, que até hoje não se tem explicação pro que era. No desespero deles se protegerem do frio, eles acabaram cavando um buraco na neve para se proteger.
Só que em algum momento esse buraco desabou e cobriu eles, e por isso que foi muito difícil de encontrar os corpos depois. A princípio, eles acharam que todos eles haviam morrido de hipotermia, mas conforme eles foram fazendo as autópsias, eles viram que não. Todos os corpos tinham alguma fratura interna e era uma coisa muito bruta, como se eles tivessem sofrido um acidente de carro, uma coisa que não era possível acontecer ali naquela região. E além disso, eles também apresentavam um certo nível de radiação, que é uma coisa que foi observada também por amigos e familiares no funeral, que falaram que alguns deles apresentavam uma pele meio alaranjada. Quando o pessoal foi investigar melhor a barraca, eles viram que os meninos abriram a barraca de dentro com um estilete, o que não faz o menor sentido. Alguma coisa assustou eles de um jeito tão grande que eles, ao invés de abrir a barraca pelo zíper, eles pegaram o gilete, cortaram e saíram correndo, não vestiram nem roupa, nem bota, não pegaram nada, simplesmente saíram correndo. Aqui também fica um dos maiores erros desse caso, porque os investigadores mexeram em tudo ali, não só os investigadores, o pessoal que estava ali, que ajudou também, mexeram em tudo, separaram todos os pertences dos meninos para devolver para os familiares, não preservaram nenhuma prova, então ficou bem mais difícil de entender o que aconteceu. E eles também usaram a máquina fotográfica dos meninos para registrar fotos depois do acontecido. Agora eu vou falar para vocês algumas teorias do caso. Eu vou falar as mais famosas e talvez mais plausíveis. Esse caso tem muitas teorias, mas muitas mesmo. Então eu separei algumas. A primeira que eu vou falar é a teoria da avalanche, que é a mais plausível, embora não explique muita coisa. Essa teoria diz que provavelmente aconteceu uma avalanche, os meninos ouviram um barulho e se assustaram, saíram correndo da barraca. Só que tem algumas coisas que refutam essa teoria, como por exemplo, quando os meninos chegaram, eles fincaram os esquis deles, né, ao redor da barraca, assim, e as fotos que os investigadores tiraram depois, os esquis continuavam de pé. Então, se tivesse tido uma avalanche, com certeza teria derrubado os esquis. Outra coisa é que o Igor e o Alexander eram muito experientes e eles estudavam bem o local que eles iam esquiar. E com certeza eles não iriam para um lugar que tinha risco de correr avalanche. O local também não era íngreme o suficiente para que ocorresse uma. E os corpos dos meninos, as fraturas que tinham não eram compatíveis para o que uma avalanche poderia fazer. Aí fizeram um estudo falando que o buraco que os meninos cavaram poderia ter desencadeado uma avalanche, não grande o suficiente. Só que isso também não explica por que eles saíram correndo da barraca, o que foi que assustou eles. A outra teoria é a teoria do infrassom. Essa teoria diz que o vento ao redor da montanha pode causar um vórtice de Van Karman, que é capaz de criar ataque de pânico em humanos. Então, essa seria uma explicação. Aconteceu isso e os jovens tiveram um desconforto físico-mental e acabaram saindo da barraca correndo para se livrar disso. E quando eles chegaram num ponto que esse infrassom não alcançava mais eles foram recuperando a consciência e quiseram voltar para a barraca. E como estava muito escuro, eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Eles tropeçaram, caíram e se machucaram. Essa teoria realmente poderia explicar por que eles saíram da barraca, mas não explica como que eles acabaram com ferimentos tão graves. A outra teoria é a teoria dos militares. Essa eu acho que é uma das mais famosas e mais aceitas também. Aquela região ali tem registros de experimentos com bombas, e naquela nevasca que aconteceu, os meninos podem ter se perdido um pouco, saído do caminho e foram parar mais perto de onde esses experimentos aconteciam, e as bombas explodiam de 1 a 2 metros antes de atingirem o solo,
Então o barulho poderia ter assustado os meninos que saíram das barracas correndo. Nessa teoria, animais teriam comido os olhos e a língua da Lyudmila. E também poderia explicar alguns dos ferimentos deles, mas a bomba teria que atingir eles mais diretamente. Algumas pessoas notaram também que a barraca estava montada de um jeito não muito profissional, que era o jeito que os meninos provavelmente montariam, já que eles eram muito experientes nisso, e que provavelmente a barraca teria sido movida de um local para outro, meio que para se afastar um pouco daquela região dos experimentos. Tem um documentary da Discovery Channel que fala que tem uns documentos, não tem como a gente saber se é real, porque afinal é um documentário, né? Mas tem um documento falando que as investigações começaram no dia 6 de fevereiro, sendo que na verdade começaram no dia 21. Mas como eu disse, é um documentário, não tem como a gente saber se esse documento é real, ou se for real, se simplesmente não foi um erro de digitação, porque afinal a gente está falando de 1959. Aí tem a teoria do Yeti. Essa é uma teoria que obviamente é falsa, mas muita gente acredita. Essa teoria apareceu nesse documentário da Discovery, foi inclusive criada por eles, e nessa teoria diz que ali mesmo naquela região os militares estariam fazendo os experimentos. As bombas explodiram, assustaram tanto os jovens quanto o Yeti, e os jovens saíram correndo da barraca. Em algum momento eles cruzaram o caminho com o Yeti, e o Yeti atacou eles por estar assustado, por sentir que eles eram uma ameaça, o que explicaria os ferimentos deles, porque o Yeti teria força suficiente para machucar eles daquele jeito. E nesse documentário também fala que existe uma sobrevivente daquela época, do povo Mansi, que tinha acho que 5 anos na época do acontecido, e ela fala que quem pegou os meninos foi o Yeti. Mas, como eu disse, é um documentário. Um documentário, ele se baseia em uma história real, mas ele cria linhas paralelas, ele cria coisas que não existem. Então, essa teoria, não só a teoria, mas as provas que eles colocam no documentário são criadas por eles. Aí tem a teoria dos OVNIs, que obviamente todo caso de mistério tem uma teoria com discos voadores. Essa teoria diz que os jovens provavelmente foram vítimas de abdução, e isso explicaria a violência no corpo deles e também o nível de radiação. O povo que mora naquelas vilas ali próximas avistaram luzes no céu naquela noite, e a última foto que foi tirada com a câmera dos meninos por eles também mostram algumas luzes no céu. E tem a teoria dos Mansi, que eu particularmente não acredito, e eu também acho um pouco preconceituosa, só porque eles vivem isolados, não quer dizer que eles são selvagens, mas que diz que os Mansi teriam matado eles por algum motivo. Mas isso não faz o menor sentido, até porque foram os Mansi que ajudaram nas buscas, eles que conhecem a região muito bem, então eles que guiaram os investigadores até encontrarem os corpos. Então não faria o menor sentido eles matarem os jovens e depois ajudarem a encontrar os corpos. Bom, gente, essas foram algumas das teorias desse caso. Como eu falei, tem muitas. Essas são as mais interessantes. Recentemente a Rússia reabriu o caso, mas eles acabaram concluindo que os jovens morreram de hipotermia. 6 dos meninos realmente foram de hipotermia, mas isso não explica a violência que eles sofreram. E também não explica os outros 3. Também não explica por que eles saíram correndo da barraca, que é um dos maiores mistérios. Não faz o menor sentido eles saírem correndo da barraca naquele frio, sem colocar nem pelo menos a bota. E simplesmente não faz sentido, gente. E os familiares também não acreditam nessa hipótese. Eles acreditam que realmente aconteceu alguma coisa, que talvez os militares estejam envolvidos. O Yuri, que foi o único sobrevivente, ele morreu no dia 27 de abril de 2013, aos 75 anos. Ele nunca falou sobre o caso, ele falou uma vez, e ele acreditava que os militares estavam envolvidos também.
E além disso, ele foi a pessoa responsável por fazer o reconhecimento dos corpos, então imagino que tenha sido muito difícil para ele. E apesar da Rússia ter demorado muito para fazer a liberação dos documentos do caso, eventualmente eles acabaram liberando tudo, então qualquer pessoa pode ter acesso, pode estudar o caso. E um memorial foi construído para os 9 jovens. Aquela região ali acabou ficando conhecida como Passagem Dyatlov ou Dyatlov Pass, por isso que esse é o nome mais conhecido do caso, em uma homenagem aos meninos, né, ao líder também, o Igor Dyatlov. E tem um canal muito legal que eu sigo, que é de um casal, a Dasha e o Wally. E a Dasha, ela é russa, então tem um vídeo dela falando um pouquinho mais sobre esse caso. Eu vou deixar aqui nas referências dos vídeos. Ela faz uns comentários bem interessantes e ela também comenta de um programa russo que é tipo esses programas que pegam mistérios e estudam. E aí eles fizeram um episódio sobre esse caso e nesse programa eles falam que os militares realmente estão envolvidos, que realmente o Estado está escondendo alguma coisa e que os corpos dos meninos realmente foram movidos. O programa tá todo em russo, eu assisti um pedaço, mas é muito difícil de assistir porque a legenda em português é gerada automaticamente. Eu assisti uma parte em inglês, outra em português, mas de qualquer forma é muito difícil. Mas se você estiver muito curioso, eu vou deixar aqui embaixo também. Ela também fala que existem mais de 60 teorias sobre o caso, então são muitas mesmo, como eu falei, não tem como a gente conhecer todas, por isso que eu separei as mais interessantes aqui. Me contem aqui o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam. Eu acredito que sim, porque é um caso bem famoso. Esse é um caso que um dos que me deixa muito intrigada sempre que eu leio sobre. Eu acredito que realmente tem bastante coisa escondida que a gente nunca vai saber. Além de tudo, é um caso muito antigo, né, de 1959. Os familiares dos jovens até tentaram exumar os corpos para fazer uma nova autópsia, porque agora tem tecnologia, né, para isso, apesar de ter passado muito tempo. Mas até agora não deu em nada. Me contem se tem alguma teoria que vocês acreditam mais, se vocês têm alguma teoria nova, o que vocês acham desse caso. E se vocês tiverem sugestões de novos vídeos, me contem aqui também, que eu gravo para vocês. Todas as referências que eu usei para pesquisar o caso, eu vou deixar aqui embaixo. Foi feito um filme também, agora eu não lembro de que ano, mas foi feito um filme sobre esse caso. Obviamente que é um filme de ficção científica e não é todo mundo que gosta, mas como eu gosto de filme trash, eu gostei bastante. E eu vou deixar o nome aqui embaixo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like no vídeo, que me ajuda muito. E se vocês conhecerem pessoas que gostam desse tipo de assunto, compartilhem o canal com elas também. Um beijo e até a próxima!